Ainda em pé para a leitura, vamos ler aqui todos juntos no telão. Efésios capítulo 1, verso 1 até o verso de número 6 é suficiente. Vamos lá, Efésios 1, 1. Vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção, o amado é Jesus, tá? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Amém. Pode sentar-se. E vamos então para uma palavra de reflexão hoje. Pretendo ser o mais breve possível, porque ainda tem algo a apresentar e também fazermos mais algumas orações. O texto de Efésios, não vou trazer aqui um estudo minucioso sobre Efésios, a carta de Efésios, a data e por que Paulo escreve, mas eu quero pegar apenas alguns pontos dentro do capítulo. E o tema que eu quero desenvolver é: por que Deus nos chamou? Acho que você deveria até perguntar isso para alguém, é o tema de hoje. Pergunta aí para alguém: por que Deus me chamou? Não é por que Deus te chamou, e sim por que Deus me chamou. Talvez ele não vai, é claro, ele não vai te responder, né? Mas eu pretendo te responder hoje. Por que Deus te chamou? Por que você hoje é um salvo em Cristo? É um oficial da igreja hoje, ocupando o cargo aí, talvez de obreiro, diácono, presbítero, evangelista, liderando algum tipo de ministério. Chegou ao cargo de oficial, né, como pastor, missionário. Por que Deus fez isso? Para a gente responder, precisamos de fazer aqui um breve panorama dessa vontade de Deus. Primeiro é que a Bíblia diz que os que foram chamados pela graça, não por um merecimento, não porque você merecia ocupar o cargo que se ocupa, ou porque você merecia ser salvo. Os que foram chamados meramente pela graça de Deus. Não havia em nós nada que pudesse chamar a atenção de Deus, quanto nossos atos e condutas. Mas Deus, na sua soberana vontade e graça, nos chamou. E um dos escritores, não sei se está na carta aos Hebreus, mas um dos escritores das cartas, me fugiu agora, que veio na mente só o texto, que diz que ninguém toma para si essa honra. A honra aqui é de ter um chamado específico, como sacerdote, pastor, um líder. Aí diz o texto que ninguém toma para si essa honra. Ninguém toma para si essa honra como o que recebeu como é que chama o homem aqui? Tem que achar o texto aí, que me perdi aqui, veio agora o texto. Ninguém toma para si essa honra como Arão, lembrei de Arão. Tem a ver com Arão. Alguém acha o texto para mim, por favor? Essas coisas acontecem de vez em quando, tá, irmão? É porque me inspirei agora no texto e não lembro nem onde está escrito, mas o Google ajuda, tá? Já está lá? Porque vocês podem estar certos de que... Não é aqui não. Volta lá. Ninguém toma para si essa honra, aí
menciona alguma coisa sobre Arão. Vamos lá. Estou sendo filmado, está passando o Brasil inteiro, mas essas coisas acontecem, tá bom? Depois o irmão corta essa parte aí, tá bom? Ó, tá aí. Não é isso aí também não, cadê? 5:4. Vamos lá, Efésios 5:4. Volta. Aí, pronto. Hebreus, viu? Tá, Hebreus, ó. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Pronto, agora já decorei o texto. Como aconteceu com Arão, sem honra alguma, mas Deus o chama. Então Deus te chamou não por uma questão de honra, que você merecia, não, pela sua graça. Aí vamos para um outro texto, esse aqui não precisa colocar, mas está no capítulo 3 de Marcos, que quando Jesus termina o jejum, acho que é 3:15 mais ou menos, quando Jesus sai do monte, que ele começa a escolher os discípulos, a Bíblia diz assim, ó, e ele chamou os que ele quis, e vieram a ele. Então a resposta número 1 para a pergunta que fiz, porque Deus te chamou, é esta: ele te chamou porque ele quis. Amém, pessoal? Você é um obreiro porque Deus quis. Você é um pastor porque Deus quis. Você é um salvo em Cristo hoje porque Deus quis. Jesus quis salvá-lo, ele quis te chamar para a salvação. Vocês recebem isso? Eu fui chamado porque ele quis. Coloque para ver se é esse texto mesmo, ver se eu estou bom de Bíblia. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E na sequência nós vamos extrair outras coisas. Primeiro, qual o propósito do chamado? Primeiro que ele quis, mas qual o propósito, qual a finalidade? Na sequência do versículo 15 vai dizer, para estar com ele. Então o que é isso? Ele te chamou para ter comunhão com ele. Ouviram? Ele te chamou para ter comunhão com ele. A primeira visão ou propósito que Jesus teve em nos chamar não foi para nos usar para pregar, e nem tampouco para nos usar para expulsar demônio e fazer milagres. Ele nos chamou para primeiramente estar com ele, desfrutar da presença dele. E é claro, depois que se desfruta da presença, depois que se relaciona com ele, aí sim sai para expulsar os demônios e ministrar o evangelho, pregar a palavra. Vamos repetir do 15 em diante de Marcos 3. Não fazia parte das minhas anotações, mas fazia parte da introdução. Ainda estou na introdução. Marcos 3:15. O texto que eu havia lido, aquele primeiro texto lá. Jesus subiu ao monte, 3:13, né? Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis. Então ele chamou que ele quis, os quais vieram a ele. Isso significa o quê? Atenderam ao chamado. Aí eu vou fazer só uma pergunta sem comentário. Você tem atendido bem o seu chamado? Jesus chamou quem ele quis, e quem ele quis chamar, aceitou o chamado. Você não foi ungido a obreiro só porque você quis. Você foi chamado a obreiro, ungido a obreiro, presbítero, diácono, evangelista, pastor, sei lá, o cargo que for, porque Jesus quis. E você aceitou também, você veio. E o que você está fazendo do seu chamado? Essa é a pergunta. O que você está fazendo do seu chamado? O que você está fazendo da sua salvação? Vou entrar nisso. O que você está fazendo da sua salvação? Mas vamos falar ainda do chamado. Vieram para junto dele. Comunhão. Desfrutar da presença dele. Esse é o primeiro objetivo. Vai. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar. Viu? E mais uma vez, vieram para estar com ele, e ele designou 12, chamou de apóstolos, para que estivessem com ele. Primeiro ponto do chamado: estar com Jesus, relacionar com Jesus, ter comunhão com Jesus, aprender com Jesus. Depois, fossem, vê que está no futuro,
verbo do futuro, para que estivessem com ele, fossem, claro, posteriormente, enviados a pregar. Então, o primeiro objetivo, meus amigos pastores que estão aqui hoje, do nosso chamado, não é só para pregar, é desfrutar da comunhão, desfrutar da presença de Jesus. Nossa vida diária de oração, de leitura, de meditação da palavra. Depois de desfrutar dessa presença, aí a gente vem para o púlpito, para trazer ao povo o que nós recebemos de Deus. Depois de ter saído da presença de Deus, só teremos bênção para passar. Sairemos dali abençoados. A gente entra, às vezes até cabeça baixa na presença de Deus, mas a gente sai de cabeça erguida, só abençoando, abençoando. Então, primeiro, desfruta da presença, depois sai pregando. Aí o versículo que você colocou aí na sequência, depois então, para curar doentes, expulsar os demônios. Olha a sequência. Chamou quem ele quis, quem veio para ficar na presença, ele escolheu 12 para estar com ele, depois pregar e realizar milagres. Então o primeiro objetivo de um salvo no geral, não é pregar ou expulsar demônio, é desfrutar da presença, da comunhão com Deus. É lógico, depois dessa comunhão, desse relacionamento, dessa intimidade, você automaticamente vai sair pregando e orando pelos doentes e expulsando os demônios. Então o primeiro propósito do meu chamado, do seu chamado, é para estar com Jesus. E eu fiz a pergunta: o que você está fazendo do seu chamado? Quanto vale o seu chamado para você? Foi feito um seminário uma vez, acho que em Santos, e o título do seminário era, o tema, meu chamado, minha vida. E o propósito foi fazer com que os líderes, era mais para a liderança, valorizassem mais o ministério, como valorizam a vida cotidiana. É lógico que eu entendo que o ministério, o nosso chamado e nossa vida são distintos. Mas a minha vida pessoal deve ser vivida sempre para glorificar a Deus e em prol do reino de Deus. Vamos falar isso? Minha vida pessoal, como salvo que sou, como alguém que foi chamado, é para ser vivida, para glorificar a Deus e fazer a sua obra. Pronto, agora um porém. Eu não posso também viver a minha vida toda, em toda área, em todo momento, em todo sentido, só igreja, reino. Eu tenho vida própria. Existem pastores que dão a vida pela igreja. Dão mesmo, literalmente morrem. E alguns ainda aplaudem: eita, morreu pregando, morreu no púlpito. Eu não quero que isso aconteça comigo. Vou fazer o máximo para a obra de Deus. E nós todos vamos fazer o máximo pela obra de Deus. Vamos fazer as visitas, vamos pregar, vamos expulsar demônio, vamos fazer o máximo. Mas também vamos viver a nossa vida pessoal. Aleluia, gente. Olhe para mim, escute isso. Você precisa fazer a obra. Você tem que valorizar o seu chamado. Mas você tem uma vida pessoal. Tem uma família. Existem pastores que são até contra tirar férias. Diz que o diabo não tira férias. Mas é problema do diabo. O diabo não tira férias. Ainda bem que o pastor Abril chegou a fazer assim, né? Pastor Abril todos os anos é sagrado. Nas férias dele, ele deixa alguém na igreja, continua orando, mas vai para um sítio pescar a traíra e pegar a friagem. Mais friagem que traíra. Né? Ele tem zelado disso. Isso dá um refrigério na alma. Então o que eu quero dizer sobre meu chamado, minha vida, não é morrer pela igreja, pelo chamado. Por que não, pastor? Jesus já morreu pela igreja. Quem me entendeu? Agora você tem que ser responsável com a igreja, responsável com o seu chamado, responsável com a área que Deus colocou na sua mão como líder que você é. Tem que ter responsabilidade. Isso não podemos negar. Mas minha vida é minha vida, meu chamado é meu chamado. E a minha vida é para ser vivida para glorificar a Deus e cumprir o meu chamado.
Mas eu não preciso mais morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Aí eu teria aplaudido se eu estivesse no banco. Viva a sua vida também. Ao que eu disse, viva a sua vida pessoal. Tenha o seu tempo de lazer, de descanso, de família, desfrutar de amigos. Claro, sempre para glorificar a Deus. Chamado. Porque Ele me chamou. A gente volta para Efésios. Fiz aqui esse breve apanhado. Poderia pegar outras passagens. O chamado de Moisés, chamado de Arão. Mas eu vou dispensar essa parte. Vamos entrar já no texto. Porque não tem muito tempo para falar. Em Efésios capítulo 1. E no verso 1 e no verso 2. A gente vê a maneira de saudação de Paulo. E também logo no verso 1. Fala do chamado dele. Como que isso se deu. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Então foi ou não foi a vontade de Deus chamá-lo? Amém, gente? Foi a vontade de Deus chamá-lo. Quando Deus manda Ananias ir orar para Paulo, Deus falou para Ananias: vai, ora por ele, porque ele será para mim um vaso. Ele vai saber o quanto custa, força de expressão, sofrer pelo meu nome. Vai e ore por ele. Ananias teve até medo de ir, mas Deus falou: vai, eu escolhi, ele é o vaso escolhido, Deus quis escolhê-lo. E aí diz o texto, pela vontade de Deus. Mas para fazer o quê? Para ser útil aos santos. Aos santos se refere a toda a membresia, no caso aqui a igreja de Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Chamado para cuidar, nesse caso aqui, nesse livro, da igreja de Éfeso. E diz que os crentes da igreja de Éfeso, o chamado geral para a salvação, era um povo fiel. Paulo está sendo chamado como apóstolo para cuidar de crentes. Eu sou pastor, vocês pastores estão aqui, nós somos pastores chamados para cuidar de crentes, para cuidar das ovelhas do Senhor, não nossas, do Senhor. Vocês que lideram ministério dentro da igreja, que lideram departamentos, você foi chamado para essa finalidade. Dê o máximo que pode, mas cuidado para não morrer de estresse. Dê o máximo que pode, mas cuidado para não ter parada cardíaca. Dê o máximo que pode, mas cuidado para não ficar deprimido por causa especialmente daqueles que revelam uma certa rebeldia, insubmissão e muitas vezes não fazem não dá qualquer valor ao que você está falando ou ensinando. Você sempre vai encontrar esse tipo de gente. E às vezes nós temos a tendência de estressar, de ficar angustiado, ficar sofrendo por alguém que não correspondeu com o que você está ensinando, com o que você está pregando. E pastores é mestre para passar por isso. Segundo informações e pesquisas por aí, há muitos pastores depressivos, estressados, pastores com sérios problemas cardíacos, sofrendo pela igreja, sofrendo por crentes, muitas vezes que aparentemente não estão nem aí com nada. Então, guarde isso de novo. Jesus já morreu pela igreja. Amém, gente? E Ele sabe resolver os problemas dela. Estou falando para pastores aqui hoje. Jesus já morreu pela igreja, não precisa você morrer por ela. Não seja relaxado, repito, não estou aqui pregando, você tem que ser relaxado não, e descuidado. Não, você tem que cuidar, zelar, dedicar o máximo que pode, mas entendendo que você é um ser humano. E também nada de estresse, de desgaste emocional, porque uns e outros não te atendem, não te ouvem e não te obedecem e não se submete e nem segue sua visão. Não preocupe. Simplesmente cumpre o seu ministério e deixa Deus fazer a obra.
cumpre o seu ministério e deixa Deus fazer a obra. Aplaude outra vez. Volta para o texto. Volta para cá. A maneira de saudação, nós usamos muito essa saudação, né? É o geral da Casa da Bênção hoje, graça e paz. No público, a gente fala graça, paz, saúde e prosperidade. Pessoalmente, graça e paz, irmão. Outro responde graça e paz. Era a forma que Paulo saudava. Vocês podem verificar isso nos inícios das suas cartas. Ele sempre usa essa saudação. Já João tem outra forma de saudação. Então, saudação não é uma doutrina bíblica. Amém, gente? São fórmulas que diversas igrejas utilizam. Mas esse não é o assunto. Então, graça e paz a vocês da parte de Deus. A graça vem da parte de Deus, essa paz vem da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vamos para o 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito ou louvado. A palavra bendito é bem falado. É uma forma de agradecer aqui nesse texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui eu quero me deter um pouco. Deus nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Fala essa frase. Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Aí eu pergunto, o que são essas bênçãos espirituais? É lógico que as bênçãos espirituais são diferentes das bênçãos materiais. As bênçãos espirituais são, como as materiais, são dádivas. Toda bênção é dádiva. Não recebemos porque merecemos. Recebemos por causa da graça de Deus, da misericórdia eterna de Deus. Mas quando diz o texto que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, vamos distinguir aqui, vamos apresentar aqui hoje quais são essas bênçãos espirituais. A primeira bênção espiritual é a bênção da nossa salvação. Se você verificar bem o texto, vai descobrir isso. A bênção espiritual número 1 é a minha salvação, é a sua salvação. Por isso que eu fiz a pergunta agora há pouco. O que estamos fazendo da nossa vida de salvos? Quanto custa para você essa salvação recebida? Qual o valor que você tem dado? Qual o zelo que você tem tido com a sua vida espiritual, com a sua salvação? Lembrando de Filipenses 2,12. Coloca aqui, depois volta para o texto. Vamos lá, Filipenses 2,12. Olha só esse texto, como é importante você zelar da sua salvação. A salvação, fala comigo, a minha salvação é uma bênção espiritual. Falem. Porque não é uma bênção paga por um preço que você resolva pagar num jejum, numa oração. Não, isso é fruto da graça de Deus. Existem bênçãos materiais que a gente adquire, por exemplo, quando damos dízimo, quando damos oferta, uma campanha que a gente faz, contribui para o céu abrir e a gente receber bênçãos materiais. Mas as bênçãos espirituais, como a salvação, não se recebe por mérito e nem por qualquer esforço próprio nosso. A bênção da salvação é a bênção espiritual número 1. Depois nós vamos ver as sequências dessas bênçãos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais na minha ausência, aí manda o texto: desenvolvei ou efetuai a vossa salvação. Aqui nessa tradução usa exatamente a palavra-chave. Ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Nossa salvação já aconteceu. Quem é salvo aqui? Deixa eu ver. Abaixa a mão. E quem ainda vai ser salvo? Levanta a mão. Todos são salvos já. Só não foram salvos que não receberam a Cristo ainda. Mas se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Você foi salvo no dia da sua conversão. Eu já falei isso 200 vezes, vai para 201 agora. Você já é salvo. Como salvo, você tem que desenvolver a salvação, praticar a salvação. Como isso se dá? Isso se dá orando. Isso se dá jejuando. Isso se dá lendo e praticando a palavra. Isso se dá congregando,
Desenvolver a salvação é viver vida diária com Cristo, é desfrutar da presença de Cristo, é se envolver no reino de Cristo, estabelecer o reino de Cristo. Enfim, tudo que tem a ver com a sua salvação está ligada no mundo espiritual. O crente salvo, ele ora não para ser salvo, ele ora porque ele foi salvo. O crente salvo não vem para a igreja para buscar salvação, ele vem para a igreja porque ele já é salvo, ele vem para desenvolver, para aprender como viver essa vida de salvo. O crente salvo não dizima para ele ser salvo, ele dá dízimo porque ele é salvo, salvo obedece. Ele não dá oferta para ser salvo, ele dá oferta porque ele já é salvo. E eu poderia trazer uma grande lista. Aqui tem salvos? Então só os salvos aplaudem. Aleluia. Eu fui salvo em Cristo, você foi salvo em Cristo. E nessa salvação, que é uma das bênçãos espirituais, aí vamos continuar, volta lá para o texto de Efésios, capítulo 1. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, vou apresentar as demais, e nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Isso é um transporte, eu vou usar a expressão transporte, ou traslado, melhor traslado. Nos tirou de um patamar para outro patamar. Ainda estamos no mundo. Escute isso, ainda estamos no mundo. Mas a cabeça, a mente está conectada aos céus. Pés estão na terra, mas vida de salvo é no mundo espiritual. E o crente tem que viver o espiritual, viver o sobrenatural e não viver uma vida meramente natural. Salvo não vive só naturalmente, tem a vida natural, pessoal, como eu já falei, mas ele vive espiritualmente, e ele discerne as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ele vive no mundo espiritual. Então nós somos elevados de um patamar para outro, saímos do reino das trevas e vemos para o reino da luz. Estamos no mundo, mas sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vida espiritual é isso. Vamos continuar o texto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Agora é o desenvolvimento dessa salvação. Volta lá. Eu fui salvo, eu fui chamado antes da fundação do mundo. Dois propósitos que o texto apresenta. Primeiro propósito, para viver uma vida de santidade. E o segundo propósito, para glorificar a Deus através da minha vida nessa terra. E vem a pergunta: você tem vivido a vida de tal maneira que Deus seja glorificado? Deus tem sido glorificado através da sua vida? O ministério que você recebeu, o chamado que você recebeu, o trabalho que você ocupa dentro da igreja, a função que você tem como um oficial, está sendo desenvolvida de maneira que agrade a Deus e é para a glória de Deus? Então, dois propósitos fundamentais dessa salvação e dessa bênção decorrendo da salvação: viver vida de santidade e glorificar a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá. Nos predestinou, chamou, predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, mais uma vez, vem aqui a vontade de Deus. Predestinou para sermos adotados como filhos. Deus só tem um filho legítimo, que é Jesus. Todos os demais, todos nós que viemos para Cristo, em Cristo, recebemos vida nova e passamos a ser filhos de Deus por adoção. Guarde isso. Deus só tem um filho legítimo, Jesus. Nós somos filhos por adoção, por causa da vontade que Jesus teve. Então, no mundo, assim, no sentido mais comum, Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém, pessoal? Quem entendeu? Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos filhos por adoção.
porém com os mesmos direitos de Jesus. Vamos reinar como Jesus reinou, vamos ter a herança que Jesus também vai ter. Enfim, nós vamos desfrutar de tudo que Jesus desfrutará lá na eternidade. Nós somos filhos adotivos, com direitos especiais. Com essas bênçãos de salvação, a principal é a salvação, a próxima é versos de número 6. Deus nos tornou agradáveis diante dele. Viu o verso 6? Vê se essa tradução usa a palavra agradável. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. É questão de tradução. Para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, conforme eu notei aqui, Deus nos fez agradáveis para Ele mesmo. Deus se agradou de mim. Diga, de mim também. Você se tornou agradável a Deus por causa do sacrifício de Jesus e pela salvação que você recebeu. Deus fez isso. Essa é uma bênção espiritual. Deus nos fez agradáveis para Ele mesmo. Segunda, Deus nos remiu através do sangue de Cristo. Ninguém poderia ser remido por conta própria. Não bastava animais para sacrifícios de purificação. Foi preciso vir Jesus. E Jesus veio como Cordeiro imaculado, sem defeito. E Ele deu-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E esta é uma bênção espiritual. Deus nos remiu através do sangue de Jesus. A outra bênção espiritual, Deus nos escolheu para a sua vontade redentora. Praticamente já expliquei isso. Foi pela sua mera vontade que Ele nos escolheu. Nos chamou porque quis. Nos salvou porque Ele quis. Nos salvou porque nos ama também, claro. E Ele nos revelou a palavra da verdade. Está no verso de número 13, parte A. Põe aí 1,13 para mim. Ele nos revelou, através de Cristo, a palavra da verdade. Está escrito assim, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Que riqueza, que coisa profunda. Bênçãos de salvação. A bênção espiritual proveniente da nossa salvação. E aí, ainda no verso 13, a outra bênção é Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho a garantia hoje de propriedade de Deus. Você tem a garantia de propriedade exclusiva de Deus. E Ele garantiu essa validade através da promessa, conforme o verso de número 14. E aí eu pergunto para encerrar, as mesmas perguntas que eu vinha fazendo. O que você entende do seu chamado? O que você entendeu da sua salvação? O que você faz como cristão salvo? Que tipo de vida você vive? Agora como cidadão dos céus, como membro da família de Deus, como filho de Deus, como lavado, remido, santificado. O que você tem feito do chamado? O propósito dessas bênçãos espirituais e de Cristo ter nos colocado nas regiões celestiais, por cima, ainda no mundo, mas acima do mundo. No mundo, mas sem o mundo dentro de nós. Qual é o propósito? Para vivermos uma vida cristocêntrica. Esse é o propósito. Deus fez tudo isso para que eu e vocês pudéssemos viver uma vida cristocêntrica. E o que é a vida cristocêntrica? É Cristo no centro da vida. Sua maior atenção tem que ser Cristo, sua palavra e o chamado. Isso é lindo. Pena que o tempo não me permite continuar. Para vivermos uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí Ele fez a revelação do mistério,
a revelação da verdade, passou os decretos eternos, e conforme o versos 15 e 16 de Romanos 9, para que pudéssemos viver de uma forma que agrade a Deus e fazermos a sua vontade. Essa é a maneira de viver a vida cristocêntrica e de usufruirmos das bênçãos espirituais. Viver de uma forma que agrade a Deus. Coloque esse texto em Romanos 9, 15 e 16. E viver de uma forma que agrade a Deus e a sua vontade. Eu já vou terminar. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Vai, o próximo. Nove, 15, é isso mesmo. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Tudo isso que aconteceu foi por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Aí coloca ainda capítulo 11, verso 32 desse mesmo livro aí, por favor. 11 e 32 de Romanos. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia. Deus revela a sua misericórdia com os desobedientes. Enfim, eu preciso encerrar. Deus libertou você, restaurou você, santificou você, salvou você, chamou você para um ministério específico. E agora dê valor a esse chamado e dê valor à sua vida de salvo. Seja um crente que viva uma vida cristã com Cristo centralizado, e viva uma vida cristã e o seu chamado de uma maneira sobrenatural. Saia do natural e venha para o sobrenatural. Repito, saia do natural e venha para o sobrenatural. Deus tem muito o que fazer ainda através de você. Fique de pé.